Quem mora no interior sabe que existem barulhos que fazem parte da noite. O vento passando pelas árvores, os grilos cantando no escuro, um cachorro latindo ao longe. Mas existe um tipo de barulho que todo mundo que vive na roça reconhece imediatamente. O barulho de algo andando no meio do milharal. E foi exatamente isso que aconteceu em uma pequena propriedade no interior, em uma madrugada que um agricultor chamado João nunca mais conseguiu esquecer. A casa dele ficava isolada, cercada por uma grande plantação de milho que se estendia por vários hectares. Durante o dia, aquele lugar parecia completamente normal. Mas quando a noite caía, o milharal ficava alto e escuro como uma parede viva. Numa madrugada silenciosa, João acordou com os cachorros latindo de forma estranha. Não era aquele latido comum que eles davam quando passava algum animal. Era um latido nervoso, como se estivessem tentando avisar alguma coisa. João levantou da cama, pegou uma lanterna e saiu para o lado de fora da casa. Os cachorros estavam todos virados na mesma direção. O milharal. Ele ficou parado alguns segundos olhando para a plantação. No começo não viu nada, mas então ouviu um barulho seco, como se várias folhas estivessem sendo empurradas ao mesmo tempo. O milho começou a se mexer. Não era vento, era movimento. As plantas estavam sendo abertas uma atrás da outra, formando um caminho dentro da plantação, como se alguma coisa estivesse atravessando o milharal. E o mais estranho, o movimento estava vindo na direção da casa. João apontou a lanterna e gritou: "Tem alguém aí?" O barulho parou imediatamente. Tudo ficou em silêncio. Os cachorros pararam de latir. O vento parecia ter desaparecido. Durante alguns segundos não aconteceu absolutamente nada. João estava prestes a voltar para dentro quando o barulho começou de novo. Mas dessa vez era diferente. As plantas começaram a se mover muito mais rápido. Era como se algo estivesse correndo dentro da plantação. As fileiras de milho se abriam violentamente. Os talos estalavam. As folhas secas raspavam umas nas outras. E o movimento vinha direto na direção da casa. João deu alguns passos para trás. Os cachorros começaram a recuar também. De repente, tudo parou novamente. O milharal ficou completamente imóvel. João levantou a lanterna tentando enxergar alguma coisa entre as plantas. Foi então que algo estranho aconteceu. No meio da plantação, alguma coisa se levantou. Ele não conseguiu ver claramente, mas as plantas começaram a se abrir para os lados, como se algo muito alto estivesse ficando de pé lá dentro. Muito mais alto que uma pessoa. Por alguns segundos, aquela coisa ficou parada, imóvel, silenciosa. E então, de repente, o barulho voltou. Mas agora era muito mais forte. As plantas começaram a se dobrar enquanto algo atravessava o milharal em alta velocidade. João não esperou para descobrir o que era. Entrou correndo em casa e trancou a porta. Passou o resto da madrugada acordado, sem coragem de sair. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, ele decidiu ir até o milharal para ver o que tinha acontecido. O que ele encontrou foi algo que até hoje ele não consegue explicar. Havia um caminho inteiro aberto dentro da plantação. Dezenas de plantas estavam amassadas, como se algo muito pesado tivesse atravessado correndo por ali. Mas havia um detalhe que deixou João ainda mais assustado. Não havia pegadas. Havia marcas redondas e profundas. O que chamou mais atenção foi a altura das plantas dobradas. Algumas estavam pressionadas quase na altura da cabeça de um homem, como se algo muito maior tivesse passado por ali.
Até hoje, João não sabe dizer o que aconteceu naquela madrugada. Alguns vizinhos dizem que poderia ter sido algum animal grande. Outros acham que alguém poderia ter entrado na plantação durante a noite. Mas quem conhece aquele lugar sabe que seria quase impossível correr dentro daquele milharal daquela forma. E desde aquela noite, João nunca mais saiu de casa quando escuta barulho vindo do milharal depois da meia-noite. Porque às vezes, no silêncio da roça, alguma coisa pode estar se movendo entre as plantas. E talvez seja melhor não descobrir o que é.